Fala, galera, e a derrota de ontem, vexatória, vergonhosa do Flamengo para o Central Córdoba na Libertadores, continua repercutindo em meio à mídia, né? E eu trouxe um vídeo aqui do Mauro César, onde ele fala muitas verdades do que foi aquele jogo de ontem, então vale a pena a gente conferir, já deixando os créditos. O vídeo é lá da Jovem Pan Esportes, então bora conferir o que ele disse. Tudo ontem aqui, você perguntou se podia ser goleado, eu falei, se o Flamengo jogar pra caramba, fizer um grande jogo, tornar um jogo, tudo pode acontecer. O 7x1, eu esperava 7x1, o Brasil jogou nada, a Alemanha jogou bem, foi 7x1. Goleada sempre parte de uma grande atuação de alguém, mas então ruim do adversário. Agora, eu acho que ontem houve soberba, muita soberba. A escalação do Flamengo foi o seguinte sinal pro Omar De Felipe, técnico do Central Córdoba: olha, eu ganho de vocês com qualquer time, tá? Eu vou tirar meu meio campo. Praticamente metade do meu mais da metade. Meu campo pra mim, o meu campo do Flamengo, embora o Gerson jogue pela direita, eu vejo mais ele como um meia pela direita, com o Pulgar e o De La Cruz, do que um atacante. O Arrascaeta é muito mais atacante. Muitas vezes, quando o time perde a bola, o Arrascaeta que fica ali junto com o centroavante, fazendo um pouco. Eu também. Enxergo da mesma forma. O Gerson fazendo parte desse meio e o Arrascaeta um pouco ali mais avançado. Foi isso que eu falei no vídeo após o jogo de ontem. Porque tem uma galera falando, porque mexeu só em só 3 jogadores. Isso dava pra gente ganhar dessa mesma forma, eu também acho. Só que mexeu num setor que é fundamental pro jogo, que é o meio de campo. Pra mim, o erro foi esse. Mas a marcação mais adiantada, o Gerson volta pra recompor. Então você tira metade do meio campo. Aí você põe o Everton Araújo. Eu fui atrás depois da informação, porque o Everton Araújo é pra conter as transições. Gente, o Everton Araújo é o garoto e tudo mais. Difícil falar, porque você acaba queimando o menino, mas ele tem um nível assim. Se o Flamengo estivesse na fase de outros elencos do passado, mais modestos, ele poderia jogar. No de hoje, ele não tem nível para jogar. Claramente não tem. E ele tá inseguro. Muito. Então, por que jogar essa partida? Qual é a lógica de colocar o rapaz nessa partida? É uma frigideira para ele, é ruim para ele. Né? Então... Everton Araújo, que não estava sendo utilizado nos últimos jogos. Aí no jogo contra o Vitória, acho que foi no jogo contra o Vitória, o Felipe Luiz colocou ele. Aí ontem bota ele de titular numa bucha daquela, para substituir um cara que vem sendo um dos nossos melhores jogadores, que é o Pulgar. Errou demais. Vamos ver o que o Mauro vai falar. Ele mexeu no time, mandou um recado para o adversário. Lógico, no fundo, que ele mandou um WhatsApp para o adversário, mas a mensagem embutida na escalação me parece que é essa. E a postura do time, né? A postura. Bruno Henrique passa o jogo inteiro reclamando, ridículo, pedindo falta, coisa irritante, pedindo pênalti que não foi. O árbitro quase deu um pênalti que não foi nem falta, foi aquilo. Ele deu um pênalti, depois voltou atrás. Né? O pênalti foi claríssimo do Léo Pereira. E o Central Córdoba fez um ótimo jogo dentro do que ele pode apresentar. Eu acho que foi um jogo importante para as pessoas entenderem. Acho que elas nunca vão entender, muitas delas, que uma competição como a Libertadores, você não pode analisar o time estrangeiro só pelo desempenho dele no campeonato local, porque a mobilização é muito diferente, a maneira de encarar o jogo é outra. Eles encararam como o jogo mais importante não digo mais importante da história, porque o mais importante foi a vitória sobre o Vélez, que valeu o título da Copa Argentina, que colocou o time na Copa Libertadores da América. Mas é o primeiro jogo internacional do clube, uma Libertadores contra uma equipe poderosa, a mais cara do continente. Então, assim, o Flamengo não levou com a seriedade que deveria. E deu mais uma flamengada. A lista é enorme. Agora, eu soube que ninguém falou até hoje pro Boto, não contou essa história. O Papi, quando procurou o Boto, tinha que conversar tudo. Ele e os pares dele. E inclusive falou assim: olha, vou contar uma história pra você. Nós temos um problema aqui nesse clube aqui, sabe? Qual é? Olha, em 2007, o Flamengo foi jogar com o Defensor do Uruguai. Tomou 3x0 lá. Foi eliminado aqui numa vitória por 2x0. Igual o Corinthians com o Barcelona esse ano. Em 2008, o Flamengo foi lá no México. Pegou o América, sapecou 4x2. Aí ele foi campeão carioca no domingo e na quarta-feira recebeu o América. Podia perder por 2x0, porque o gol fora era critério de desempate. Pois é, o Joel Santana, que era o técnico, ele ia... Estava se despedindo, né? Ele foi para a África do Sul, na seleção sul-africana, que sediaria a Copa do Mundo 2 anos depois. E o Cabanhas, do Paraguai, fez 2 gols, matou a pau, foi 3x0 e o Flamengo foi eliminado pelo América do México. Nossa, mas isso aconteceu. Teve também uma derrota para o Alcas agora recentemente, para o Palestino no ano passado, um empate com o Nublense, né, no ano retrasado. Times pequenos. Em 2002, o time da ISL, que tinha Denilson, Alex, Petkovic, Leva Gamarra e seus Blue Caps, foi eliminado na fase de grupos da Libertadores em 2002. Time com muito dinheiro. O Flamengo tem um problema. O Flamengo era muito parecido com o que é hoje o Corinthians na Libertadores. Ganhou uma vez, depois vários fiascos. Sempre falei isso. O Flamengo era um grande amarelão de Libertadores. Isso mudou a partir de 2019. Em 2017, o Flamengo perdeu os 3 jogos fora de casa. Estava ganhando do São Lourenço, eu estava nesse jogo, lá em Buenos Aires. E o jogo estava tranquilo. De repente, o São Lourenço fez um gol, cresceu, virou o jogo. O Flamengo, assim, esfarelou nos minutos finais, tomou uma virada. Nem a torcida do time argentino parecia acreditar em dado momento na vitória. E aí houve um gol do Atlético Paranaense contra a Universidade Católica. O Flamengo, na combinação, foi eliminado.
Foi eliminado do nada, assim, em poucos minutos. O repertório de fiascos do Flamengo na Libertadores, isso tem que ser dito, porque quando a gente fala do Flamengo, a gente fala de qualquer clube aqui, mas quando fala do Flamengo, não tem esse negócio de ganhou o estadual, então pode fracassar na Libertadores. Não, amigo, não tem esse negócio não. Pode ganhar quantos estaduais quiser. E outra coisa, se for eliminado da fase de grupos, de nada terá adiantado ganhar o estadual. Joga no lixo. Nada. Sério, não vale nada. Pra que vale ganhar um estadual ser eliminado? Hoje, se o Flamengo perder pro LDU, ele vai ficar 4 pontos atrás da LDU. E a LDU vai receber o Táchira. O Central Córdoba vai receber o Táchira. Os dois vencendo, o Flamengo perdendo a altitude e o Táchira perdendo, que é provável para o Central Córdoba, o Flamengo fica 4 pontos atrás dos dois. Obrigado a ganhar, de repente, lá em Santiago del Esteiro e ter que ganhar os jogos no Rio. Eu falei isso pro Piperno ontem, ele riu, que tem risco agora do Flamengo ficar fora. Se perder para a LDU, ele vai ter que vencer igual ficou nos 2 últimos anos. E aí a chance de classificação em primeiro fica menor. Vai fazer segundo jogo fora de casa. Igualzinho os 2 últimos anos. Cara, é muito difícil. Eu tento sempre encontrar um equilíbrio. Ontem fiz o vídeo aqui pós-jogo. Teve até uma galera que falou comigo, pô, cara, mas tava tranquila e tal. Eu não vou ficar fazendo esparramo, gritando. Talvez isso seria até mais fácil pra viralizar os meus vídeos, né? Porque tem uma galera que gosta, e aí a torcida adversária pega os cortes, entendeu? Mas eu sou, assim, falando de futebol, por mais estressada que eu fique e tudo mais, mas eu comento desse jeito que eu tô falando com vocês. E essa questão do Flamengo, eu vejo que tem algumas pessoas tentando minimizar, no sentido de que não tem nada perdido. Realmente não tem. No sentido de que alguma hora o Felipe Luiz ia perder, o Flamengo ia perder. Eu era sempre... Pra quem me acompanha sabe que eu sempre falava isso aqui. Uma hora ia acontecer, se eu não me engano. Eu não sei se eu falei nesse vídeo de ontem, de pré-jogo, eu ainda falei isso. Meu Deus, que boca. Ou se foi no jogo, no vídeo de pré-jogo, antes do jogo do Vitória. Ou foi do final de semana, ou foi no de ontem, antes da partida. Eu falei sobre isso, que uma hora o Felipe Luiz ia perder, e aconteceu. Então, a gente sabe que uma hora o Flamengo ia perder, sabe tudo isso. Mas o que pega é a forma como é. O Mauro César tava aí lembrando aí de alguns vexames recentes aí do Flamengo, na história do Flamengo, recente e outros nem tão recentes assim, e que, pô, fica marcado ali pro torcedor, sabe? Esse de 2008 do Cabanes, pô, eu lembro eu deitadinho no sofá da sala lá, eu criança, adolescente ainda, pô, fui dormir com a cabeça inchada, porque aquilo me matou de raiva. Ter visto ali aquele vexame que o Flamengo fez. Então, poxa, o Central Córdoba, com todo respeito, é uma equipe, não é das equipes grandes, a Argentina. Tá na Libertadores merecidamente, ganhou a Copa da Argentina. Mas, pô, eu trouxe no vídeo de ontem aqui pós-jogo os últimos jogos do Central Córdoba. Acho que dos últimos 10 jogos, eles venceram 2, empataram 4 e perderam 4. Então, o Flamengo, mesmo com as mudanças que foram feitas, dava pro Flamengo vencer. Dava, realmente. Mas, infelizmente, ontem aconteceu tudo de errado, cara. Tudo de errado. Mas, mais uma vez, eu acho que mesmo que tenha sido poucas mudanças, foram só 3 mudanças. Ainda que tenha sido feito só 3 mudanças, só 3 titulares que saíram do time, no caso, Gerson, Pulgar e Wesley, mas eu acho que, principalmente, Gerson e Pulgar, teria que ter ficado um ou outro. Foi o que eu falei. Porque aí você mexe em toda a estrutura ali do time. Toda a estrutura, toda a espinha dorsal do time. Pra mim, o grande erro foi esse, ter tirado os 2 no mesmo momento. O Wesley, que é um desafogo ali que a gente tem pelo lado direito, mas eu acho que o Varela dava pra levar, mas o Varela jogou mal. O Arrascaeta jogou mal. O Bruno Henrique jogou mal ontem, fez uma partida ruim. Os nossos 2 zagueiros ontem fez uma partida ruim. Aquele pênalti do Léo Pereira totalmente infantil. Aquele pênalti do Léo Pereira, pra mim, é o pênalti que explica a regra de mão na bola. Pra mim, pênalti só deveria ser marcado como aquele do Léo Pereira. Eu sei que o que eles marcam hoje, né, a recomendação, consegui lembrar da palavra, a recomendação é se o braço tá ali numa posição que não seja natural, a bola pega e aí você marca o pênalti. Mas eu acho que isso não deveria ser marcado. Eu acho que tem que ser marcado. O Léo Pereira, ele vai com a mão na bola, cara. Mas é isso, sabe? Foi assim, vexatório. O que eu espero? Vou repetir o que eu falei no vídeo de ontem. O Flamengo tenha aprendido a lição. O time do Central Córdoba saiu lá com o sonzinho, tocando funk e tirando onda, merecidamente tirando onda, com a cara do torcedor e com os jogadores do Flamengo. Eu espero que isso tenha sido quadrado para os nossos torcedores. É o que eu espero. Perder faz parte. Aconteceu. A gente fica chateado? Fica. Só que a gente não pode deixar passar a lição que é deixada com essa derrota. E foram deixadas várias lições. E a minha esperança é que tanto o Felipe Luiz quanto os jogadores tenham aprendido com essa derrota. E erros, como foram cometidos ontem, não aconteçam novamente.
Essa é a minha esperança, pra me deixar mais tranquilo. Dá pra gente se classificar? Com certeza dá. Vamos ter a próxima rodada da Libertadores, LDU, em Quito, com 2.800 de altitude. Dificílimo. O mínimo que a gente tem que trazer de lá é o empate. Mas a forma como esse time se comportou ontem é mais do que obrigação. No mínimo que eles têm que fazer é deixar tudo em campo nesse próximo jogo. Não existe eles entrarem desligado, entrar de qualquer outra forma que não seja deixando, se não der pra ir na técnica, vai ter que ir na vontade. Não dá pro torcedor assistir e ter que acompanhar novamente um time que entra totalmente desconcentrado. E agora? Estão se complicando. Eu tava falando do Flamengo se classificar em primeira colocação geral pra gente sempre decidir em casa. E agora tá a dificuldade da gente ficar em primeiro no grupo. É brincadeira uma coisa dessa, né? Não tem nada perdido, não tem. Não tô dizendo aqui que é terra arrasada. Mas como eu disse, veio a derrota, veio a lição e cabe agora aos jogadores e o treinador aprender com essa lição. Domingo, a gente já tem um jogo importante aí pelo Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Vamos ver se valeu a pena, né? Terem tirado tantos jogadores importantes aí pro jogo de agora contra o Grêmio. E depois, a gente vai ter esse jogo importantíssimo aí contra a LDU de Quito. E aí, meu filho, se a gente perder, aí a conversa começa a ser outra. Mas não vamos sofrer aqui antecipadamente. É isso. Deixe seu like, seu comentário, deixe a sua opinião aí nos comentários. Se você não é inscrito, deixe a sua inscrição. Me ajude a bater a meta aqui de 7 mil inscritos no canal. E você que quiser se tornar membro do canal para poder apoiar o meu trabalho aqui, primeiro link da descrição, a partir de R$ 4,99. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.